Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Hidra Podcast. Eu sou a Mari Fonseca e tenho aquela voz ao meu lado. Eu sou o Pedro Hércules e você sabe que no Hidra Podcast a gente bate um papo sempre com gente que cria e cresce na incerteza. Hoje, Antônio Brasil, fundador da Acesso Saúde. Uhul! Muito bem-vindo. Ele veio no frio de Curitiba para nessa São Paulo. Da fria e amada Curitiba para São Paulo. E com esse belo sotaque que eu adoro. Seja bem-vindo. Acabou de chegar do aeroporto. Obrigado pela gentileza mesmo de estar com a gente aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade de vir a oportunidade de contar um pouquinho a nossa história e dividir um pouquinho do que a gente sabe. Então, a gente começa com a mesma pergunta. Aquela pergunta que a tia faz no Natal pra turma. E daí a gente continua. Você mexe com o quê, Antônio? Eu mexo com o quê? Cara, eu mexo com felicidade, né? Eu digo que Deus me proporcionou a felicidade de cuidar do bem maior das pessoas, que é a saúde. Então, a cada dia que a gente se levanta, cuidar de pessoas. Então, nós cuidamos de pessoas. Nós não cuidamos de doença, né? Ainda que nós estamos lá com o objetivo de fazer com que ela não exista ou administrar ela, né? Mas a gente mexe. Eu digo que cada dia, né? Eu sou feliz quando acordo. Até tem um slogan na empresa, né? Ou a gente é muito feliz, ou a gente é só feliz. Porque não tem outra forma de você... Nesse mundo, né? Essa pandemia trouxe isso, né? O que é a saúde? O que é o respirar, né? Então, a gente mexe com isso. Perfeito. Com felicidade. Saúde é felicidade, né? E claro que é uma coisa que as pessoas podem pensar de maneira diferente. Mas ter saúde é tudo de bom, né? Com certeza. É vida. É a vida. Fica lá, vai lá. Não, eu queria entender a empresa. E assim, a gente queria assim, hoje, tem várias formas, a gente começava a falar aqui em off antes de gravar, tem muitas formas de cuidar da saúde das pessoas. Claro. Tem um desafio imenso no mercado brasileiro, no mundo inteiro. Enfim, a gente vai falar bastante disso, mas qual o caminho que vocês, da Acesso Saúde, escolheu pra cuidar das pessoas? Qual o caminho que vocês escolheram pra chegar nas pessoas aqui no país? Isso eu tenho que começar a contar uma história, né? Tá. Vou tentar ser breve. Não, né? Manda bala. Temos tempo. Não falei isso. O Acesso, ele nasceu lá quando eu tinha 18 anos de idade. Tá. Quando faleceu a minha mãe nos meus braços com um infarto. Nossa. E em casa. E 5 horas antes eu tinha levado ela ao médico. E a gente viu que houve um erro nesse diagnóstico. Né? Uma dor de estômago e ela teve um infarto. Né? Isso muito tempo depois eu fui refletir. E sempre ficou dentro de mim aquela questão da saúde. Até mesmo quando eu era menino, estava indo no tal do 2º grau, né? O ensino médio hoje. Eu queria fazer técnico de enfermagem. Meu pai, não, isso é para menina. Não, isso você não vai, você tem que fazer outra coisa. E fui fazer administração. Mas sempre fiquei colado na saúde. E isso juntou com o que aconteceu com a minha mãe. E quando tive a oportunidade de entrar na área de saúde. E comecei a entender o que é a área de saúde, né? Claro, eu entrei primeiramente no plano de saúde. E nisso começou essa história do acesso, né? Porque eu via um plano de saúde, pessoas tinham condições de pagar aquilo, mas eu via muita reclamação na TV de filas. Isso já no ano de 80, 90, sempre aquela dificuldade. Nunca teve 100%, né? E entender por que disso. E assim começou, né? Lá no ano de 2006, que veio, depois de formação, sou formado em administração, passar pela Unimed, Curitiba, uma das maiores cooperativas. Sim. Da Unimed, das 360 no país, fez com que eu falei, mas tem que ter uma outra opção para aquelas pessoas que querem ter acesso à saúde, né? E vem o nome acesso à saúde. Perfeito. Né? Por quê? Elas não têm condições de pagar mensalmente, né? Até mesmo pela renda, né, familiar do brasileiro, ela não teria condição. Eu falei, mas pode, porque eu conheci os bastidores disso. Eu sei quanto que ganhava o médico, eu sei quanto custava um exame. A questão era viabilizar isso. Claro que nesse momento não chamou de louco, né? Você imagine. Sim. Plano de saúde em ascensão num país vendendo. 70% das pessoas tinham plano de saúde na época. Não tinham plano de saúde, 30% tinham plano de saúde. E falar que poderia ter acesso à saúde de qualidade, e principalmente com respeito, era totalmente
uma utopia. Uma utopia, um sonho, né? Isso em que ano que era? Isso foi no ano de 2005. A gente começou esse projeto. E nós, como tinha um bom relacionamento com médicos, chegamos até... Conversei com 70 médicos. Desses, só 20%. Os outros falaram, não, se der certo eu vou. Ou você tá ficando louco, tem que ter... Como que eu vou viver sem plano de saúde? Que hoje eu vivo de plano de saúde. E tinha uma estatística na época. 80% dos médicos viviam de plano de saúde. A renda vinha de plano de saúde. Tá. Porque o particular sempre foi um parâmetro distante, né? Então, o particular é aquela coisa privada, literalmente, a coisa distante. Não, ninguém consegue pagar uma consulta particular. O particular era aquele médico muito famoso, muito... Era por aí? Isso mesmo. Imagine, lá há 15 anos atrás, você falar que iria fazer uma consulta particular com preço acessível. Era louco mesmo. Não, ainda, e o plano de saúde, se eu me lembro, era aquela burocracia maluca, de papelada. A gente, pra turma, antes dos, sei lá, dos milênios aí, não existia, não era nada digital, né? Você tinha que ir lá, pedir um pedido, uma autorização, assinar, andar com aquelas fichinhas. Carteirinha de papel. Era um drama pra fazer um exame. Lá em Curitiba tinha uma guia. Tinha uma etiqueta que você tem. Né? Então, todo mês recebia, através do correio, uma burocracia para fazer um exame, então. Você estava falando de uma inovação numa época que não tinha essa eficiência do digital e da tecnologia que a gente começou a ver depois também, que ajudou um pouco. E claro, na época, a gente fez agora um histórico desses 15 anos, né? E uma menina falou assim: nossa, como a gente usava fax. Eu falei, meu Deus, fax! Eu lembrei, pô, a gente já passou por essa área do fax. Tem uma história boa, né? Que no primeiro estágio dele. Sim, fala aí. Ele teve que passar um fax, foi a coisa mais difícil que ele teve que fazer na vida. Estágio, empresa, era uma startup de tecnologia. Meu primeiro trabalho foi passar um fax. Eu passei 8 horas passando fax. Ele nunca tinha visto. Acho que eu peguei um café pro meu chefe e passei um fax aquele dia. Segunda-feira, foi isso que eu fiz. Apanhando a máquina. Mas é isso. Então, a gente passou só apenas 15 anos, tudo aconteceu, né? E na época, lembro que você falou, eu falei de fax, a menina relatou, uma funcionária que nós temos, que ela tem 15 anos de empresa, foi uma das primeiras funcionárias. E ela falando, nossa, a nossa agenda era de papel. Nós tínhamos 22 agendas de papel. Tínhamos 22 especialistas. Então a pessoa ligava e eu pegava a agenda para colocar o horário. Então quando eu ligava 2 pessoas ao mesmo tempo, com a mesma agenda, com a mesma especialidade, era um transtorno. E uma coisa assim, eu sei que tem uma mudança, que eu não sei quando acontece no mercado de plano de saúde, que é quando a ANS, né, começa a regular um pouco mais o plano individual e a turma para de vender plano individual e vai vender plano empresarial. E o plano individual de saúde, até onde eu lembro, dava esperança de ser esse acesso. Plano individual lá atrás, né? Lá atrás. Em 2005 ainda tinha isso. Ainda tinha essa utopia de que o plano individual de saúde seria o caminho para a pessoa de baixa renda acessar a saúde privada. Essa tua pergunta é fantástica, porque eu lembro lá em 99, quando nasceu, eu vi a lei nascer, né? A lei da Agência Nacional de Saúde, de 98 para 99. E ainda os planos de saúde falaram assim, não, isso não vai pegar. É mais uma lei no Brasil para não cumprir. E de fato, eu vi a primeira lei a ser cumprida, né? Sim. Ele muda essa mudança. E essa mudança trouxe... Acho que ela trouxe um transtorno para a pessoa física. Sim. Porque a única saída da pessoa física era ter o plano individual. E aí, nesse momento, com todas aquelas restrições e com toda aquela forma de administrar, as operadoras, né, que antigamente eram as administradoras de plano de saúde, passaram para o plano empresarial, que nele podia regular de outra forma. Tanto mudar o contrato, como também diminuir algumas coisas, né? E o plano individual passou a ser único, né? Eu vejo que isso atrapalhou as operadoras que eram sérias na época. Então, em 2005, você já tinha esse problema? Já tinha esse problema. Já tinha acontecido essa mudança? Não, isso já vinha acontecendo em 2000, né? 2001 já estava acontecendo. Muita gente enxugando, tirando as pessoas do plano individual e buscando fazer um plano empresarial. Na prática, o plano individual fica super rígido, ele passa a ter o reajuste tabelado pela Agência Nacional de Saúde. Você não pode... A opção do que o plano pode incluir ou não fica também mais fechada, e as operadoras vão começar a vender o plano empresarial, onde você pode negociar supostamente entre empresas, né? Entre uma operadora e uma empresa que está comprando. E aí escolher o tipo de plano, se vai ter copagamento como tem agora, o reajuste de acordo com aquele pool de risco, né? Daquela pólice, enfim, individual, e por aí vai, né? Então, assim, a turma resolve ir para o empresarial, e o meio do caminho fica o pessoal que vai pegar os planos... Os planos, entidade de classe, né? O pessoal vai buscar via OAB e tal. Tem esse outro caminho que também aparece mais pra frente.
Então é isso. Então, era esse o cenário. O cara que não tava na empresa, que não tinha plano por empresa, tava no SUS. Tava desatendido. Tava no SUS. E aí a gente tá falando de sem tecnologia, muitas folhas, a agenda manual e física. E aí, E aí nasceu o acesso. tá. Né? Nasceu com essa visão, com 15 profissionais, lá no 15 de abril de 2006, na cidade de Colombo, que é a região metropolitana de Curitiba. Tá. O índice de Colombo da saúde era um dos piores do mundo. Né? Pior disso era Nepal. Caramba. Nossa. Aí você fala assim, pô, mas lá em Curitiba, do lado, cidade modelo, é porque a região metropolitana de Curitiba, né, ela sobrevive de Curitiba, né, da capital. Uhum. Então, lá tinha para cada 5 mil habitantes um médico, quando ele ia, né? Então, para você ver a dificuldade que era em Colombo a questão da assistência médica. E nasceu no primeiro mês. Mas qual que era o problema que vocês resolveram resolver? O quê? O que vocês foram resolver? Nasceu pra fazer o quê? Ela nasceu, primeira coisa, para que pudesse quebrar o estereótipo de que saúde podia ser para todos, pelo menos para uma grande classe, né? A classe média ou a classe... Na época que nós falava classe média baixa, ela poderia ter acesso a isso. Ou seja, a renda familiar até R$2.000, as pessoas poderiam ir ao médico particular com hora marcada e poder fazer exame. Esse que era o grande diferencial do acesso. Por isso chamava de louco na época para fazer um trabalho desse. E a gente viu que poderia, porque o preço que a Unimed pagava ao médico a consulta, a pessoa teria condições de pagar. Essa que era a grande diferença, essa que era a quebra de paradigma. Entendi. O pulo do gato era... Tá. Como trabalhei em plano de saúde, sabia quanto que o plano de saúde pagava para o médico e quanto que ele pagava para os prestadores. Então a pessoa fala assim, vou fazer um exame de sangue. Quanto custa o exame de sangue? Custa R$100. Não, o exame de sangue custa 10. Uhum. Porque o custo dele é 3. Então, foi através desse prestador, através desse médico, falar assim, doutor, o que a Unimed lhe paga, o que um plano de saúde lhe paga, eu vou lhe pagar. À vista, por sinal. Isso nós... esses planos demoram meses. Que nós introduzimos a questão da consulta à vista. Sem glosa, né? Sem aquela história de que se sai do plano não pagar. Nós tínhamos até umas fichinhas, que nós chamamos de guia na época, Uhum. que a gente fazia a emissão manualmente na recepção, entregava para o cliente, que ele entregava ao médico, depois o médico vinha ao final do atendimento, 2 horas, 3 horas depois, com todas aquelas fichinhas, e transformava aquilo em dinheiro. Tá. Então foi assim que a gente convenceu o médico. Atenda pelo plano, pelo convênio. E na época foi assim algo... E como que a conta fechava para vocês que não fechava para a Unimed? Porque o que acontece? Parte disso, porque a gente fez o quê pro médico? Vamos imaginar, a consulta era R$35. Só para você ver quanto que ela não aumentou tanto assim. Sim. Só que o médico, para receber aquilo, ele tinha que manter um consultório. E nós fizemos um cálculo e falamos assim, doutor, dos R$35 sobra 10. Uhum. Agora eu mostrei um cálculo para ele que poderia sobrar 25 se ele deixasse 10 de taxa administrativa para manter a empresa. Essa foi a primeira cálculo. R$25 limpo no teu bolso, já com imposto e tudo mais, e R$10 você deixa para a estrutura. Mas como assim? Vocês ofereciam a estrutura? Eu me perdi. Sim. Tá. O acesso nasceu com uma clínica e nós não somos intermediadores de mão de obra. Tá. Porque o que acontece? A intermediação de mão de obra hoje, ela existe e muito. Né? Institutos, pessoas que dizem que têm sem fins lucrativos. Desculpa, porque isso aí nada. Só negam um monte. E qual que era a estrutura para você oferecer, para você vender consulta? Era ter um consultório médico, era ter uma clínica médica. Então, nós montamos uma clínica médica com vários consultórios, várias especialidades. Então, a estrutura de agendamento, a estrutura de suporte, a estrutura de burocrática, administrativa era nossa. Em contrapartida, nós administrávamos esse consultório e captávamos desse cliente para o médico. Ele só atendia. Era um coworking. Vocês tinham horas de salas ali. Era tipo isso? Nossa, que percepção tua. Isso não, mesmo. só pra traduzir aqui. O real estate business, né? Você fala que você foi pra outro mercado. Porque ele não tinha... O médico nunca fez cálculo. Sim. A faculdade... Ele não aprende isso. Ele não sabe como. Ele sabe que ele atende... É formado como empresário médico, né? Entendeu? Então, nesse momento de mostrar, eu falei, nossa, só recebo R$10 pela Unimed. Eu vou passar a receber 25 e não vou ter custo. Opa! Não, ainda vou ter toda uma gestão de chegar e sair, uma leveza também de trabalhar, claro, que é muito maior. Né? E a gente falava, né? Você sai daqui, né, sorridente, porque além de tudo você recebe à vista. Né? Como eu comentou, né? Pela questão de glosa e tudo mais, que o plano de saúde faz, né? Toda aquela burocracia.
Lá não existia. Assim começou. Entendi. E Só o desafio inicial era convencer o médico. Primeiro Explicar essa desafio. lógica. Entendi. Né? Imagina, 70 médicos, só 15 aceitaram, né? Só 20%. Em relação aos médicos ainda, 2 coisinhas que eu fiquei curioso. Os médicos que começavam ali, eles também atendiam o plano de saúde em outro lugar? Não todos atendiam. Todos atendiam. Viviam de plano de saúde. Então passou a ser uma nova fonte de renda para eles, mas não que eles cancelaram o anterior. Não. Eles passaram a ter, não. O risco era menor. As minhas manhãs, segunda-feira, eu tô atendendo no acesso, algo assim. E você sabe que isso aí vem vem mais um pouquinho da história. Isso começou em 15 de abril. Passou 15 dias, nós só atendemos 15 pessoas. Menos de um cliente por médico. E aí ele olha pra mim e fala, o que tá acontecendo com essa tua ideia fabulosa? E a gente parou. Tô começando. Aí a gente parou, olhou assim e falou, alguma coisa tá estranho. Como eu vinha de plano de saúde, a gente cometeu um erro gravíssimo. Tá. Foi como que eu conversaria com o cliente. Eu já tinha convencido o médico. Agora eu tinha que convencer o cliente, porque ele não sabia que ele tinha aquela condição. E na primeira panfleto que nós fizemos, nós colocamos que a consulta era R$35, que era uma clínica médica. Quando a pessoa olhava aquilo, ela olhava que era um plano de saúde que custava R$35. Ela entendia isso. Porque não tinha ninguém na época, ninguém vendendo consulta. Não tinha outra coisa parecida. Tinha. Quer dizer, o cara de alta renda conhecia o médico privado, né? Mas não era seu cliente. Isso mesmo. Nós tínhamos o SUS, e nós tínhamos o plano de saúde e a consulta particular. Renda, particular de alta renda. Não existia nada nesse intervalo aí. Caramba, nós entramos bem nesse intervalo. E a pessoa... E nisso foi uma pessoa que olhou pra mim, nossa, que bacana, mas eu não posso pagar R$35. Mas não é R$35, é R$35 por consulta. Nós fizemos jogamos tudo fora. Fizemos um panfleto que eu lembro até hoje, com uma cor, um preto branco com as letras em laranja. Soltamos isso e no segundo mês de maio nós atendemos 487 pessoas. Caramba. Legal. E assim que começou. E todas as especialidades era possível fazer essa conta? Porque imagina que os aparelhos, algumas coisas comecem a complicar. É claro que hoje a gente tem estatística e sabe qual era o tripé, né? Mas a gente começou com as 10 maiores especialidades. Tem especialidades que não encaixaram, né? Até hoje, tipo oncologia, algo assim, não tem pouca procura, porque atrás dela tem um tratamento, né? Mas as 10, tipo, clínico geral, pediatra, ginecologista, cardiologista, imagina, foi o tripé que começou a fazer. E nesse momento era consulta, só que nós já pensávamos que só consulta não sobreviveria, que era os R$10. Eu tinha que oferecer exames. E no exame eu teria uma margem muito maior. E isso aconteceu, porque eu conhecia os valores. Eu sabia que faziam um hemograma, um laboratório vendia para a Unimed por R$4. Uhum. Eu sabia que o particular, né, no melhor laboratório de Curitiba, custava 30. Eu falei, pô, eu posso vender isso aqui por 10. Tem uma margem mais. E assim fechou a conta. Mas você foi buscar parceiro... Assim, porque uma coisa é você abrir uma clínica, né, ter as salas lá e tal... É uma complexidade e você processar exame é outra coisa muito mais difícil do que isso. Você foi buscar parceiros que faziam hemograma, que faziam ressonância e tudo mais? Você foi comprar máquina? Como é que você foi? Não, aí nós fomos na visão de parceiro, né? Tá. Da mesma forma, entendendo que eu peguei um gancho aí na relação que ele tinha com o plano de saúde. Você manteve a mesma proposta. A mesma relação. Eu falei, você tem uma tabela, eu quero comprar teu exame, eu te pago, né? Vou mandar o cliente para você e no final do mês acertar a conta com você. Tudo bem. Nesse momento eu falei, poxa, a clínica virou também um convênio? Sim, eu sou um convênio. Vou te pagar sem problema nenhum. Confia em mim que vai acontecer. Sim. E aí sim começou. Faz seu contrato, coloca a tabela, consegue chegar naquele valor que o plano de saúde pagava. Mas aí você fechava ali, o médico você vendia o exame na clínica e ele ia lá fazer... Aí nós fazíamos uma guia de encaminhamento e ele ia lá fazer. Entendi. Só que aí o que aconteceu? Com o tempo, nós conseguimos pagar melhor para o prestador de serviço. Mais do que o plano de saúde. Porque aquele paradigma do particular, a gente quebrou. Uhum. Então, não era os 30, era os 10, era os 15. Isso para todos os exames complementares. Isso, exame de laboratório, raio-x, ressonância, tomografia. Passou a ser uma rede credenciada. Até essas nomenclaturas que usavam no plano de saúde, a gente começou a introduzir dentro. Tanto é que nós não chamamos de clínica médica, nós chamamos de unidade. Em razão da unidade de saúde básica. Né, para fazer um comparativo, de que essa aqui funciona bacana e essa daqui é o sistema público de saúde. Interessante que, assim, eu posso estar errado, mas eu tenho a impressão de que nessa época, pelo menos ainda hoje, a turma de análises clínicas e de imagem também era um mercado bem pulverizado. Então, era um monte de gente que também sofria na mão de plano de saúde. Sim. Então, assim, não é que o cara, tipo, uma coisa é o Hermes Pardini, que é um gigante, ou o Fleury.
Mas, em geral, imagem e tal, você tem um monte de cara pequeno, médio, tá lá pagando a ressonância dele, pagando boleto da GE, não sei o quê, e que precisava de cliente também, né? Então não era que eles estavam... enfim. Não, eu lembro dos médicos investindo em aparelho, exatamente. porque era a forma de ganhar dinheiro. Foi uma geração de médicos que investiu bastante em clínicas próprias. E o nosso negócio nunca foi ter estrutura para oferecer exames. Em si, intermediar, né? Comprar e vender esse exame. Até mesmo por causa de custo. Né? Hoje, uma ressonância magnética, um absurdo. Então, hoje nós conseguimos comprar com um valor muito mais acessível e poder viabilizar. Eu só tô um pouco indignado com o preço do exame de sangue. Isso é fictício ou era tipo R$5 mesmo? O quê? O exame de sangue. Foi um exemplo? Não, é só porque eu já paguei assim, R$1.000 o exame de sangue nesses planos que você reembolsa, que eu quase desmaiei uma vez. Falei, moça, é só o sangue, o resto vai ficar comigo. Mas você tá falando... Vamos falar de um... Não é balde de sangue, não. Vamos falar de um hemograma hoje, né? Um exame básico. Um hemograma hoje você paga R$4,80, o custo dele. Tá. Eu pago pro laboratório. Aquela lista dos infernos. Isso, e eu vendo hoje em Curitiba por R$12. Entendi. Só que aqueles 30 do particular ainda existem. Tá? Ele existe ainda. Só que muito tem... É interessante isso, porque na área de saúde, muito vinculada à área médica, pouco se faz administração de custo. Aquela coisa, eu olho para você e digo qual que é o preço, mas não sei qual que é o custo, não sei se tem margem, se estou perdendo, se eu estou ganhando. Muito na saúde existe isso. Educação para negócio, tá vendo? Entendeu? Eu tô com esse então, isso é muito delicado. Hoje não, hoje já mudou bastante. Mas na época era aquela... Quanto que custa uma endoscopia? Custa R$400. Mas por quê? Não sei, custa R$400. Né? Porque até mesmo, em razão, a gente tá falando muito do passado, né? Mas no tempo da tabela da UFIR, o governo brasileiro acabou com as tabelas, que não pode existir mais tabelas. Isso foi um lado muito que prejudicou a área de saúde. Porque tinha a tabela de honorários médicos, né? Que falava lá agora se fala CHPM. Antes lá tinha uma tabela lá, que era a tabela do próprio Associação Médica Brasileira, que chamava tabela AMB. Então ali tinha os honorários, o coeficiente de honorário para tudo. Tá. E aquilo ali era um parâmetro. E esse parâmetro quebrou. Então, cada um começou a fazer seu valor. Então, meu hemograma vale tanto, teu hemograma vale tanto. Então, até para fazer cálculo e projeção era muito difícil. Sim, muito delicado. E o mercado com pouca transparência, no certo sentido, porque você não sabe o preço o tempo todo de quem cobra de quê, né? A Unimed Curitiba paga tanto pro cara, chega o outro plano da cidade de Cocais, sei lá, perto de Curitiba, paga outro valor, você não sabe bem como é que tá o negócio. E isso é delicado. Quando o prestador começa, quando quem compra o teu serviço começa a estabelecer valor, é complicado. Sim. Nós começamos uma forma de, hoje, a gente negociar. Quanto que custa? Claro, o parâmetro é a tabela do mercado, né? Mas aquela relação de que a gente não pode... Porque ele vai fazer alguma coisa lá que não vai dar certo. O que significa isso? Ele vai mexer na qualidade do exame dele para chegar naquele valor. Aí nisso vai acontecer o quê? O diagnóstico não vai ser preciso. Então, se nós trabalhamos com resolutividade, até mesmo que esse cliente vem até nós, ele quer resolver o problema. Ele já foi na farmácia, ele já foi na benzedeira, ele já foi em tudo. Entendeu? Ele não tem plano de saúde, ele nunca cuidou da saúde dele. Então, quando ele chega aqui, ele tá... O médico, tem o nosso diretor médico que fala o seguinte, o cliente aqui, né? Nós tratamos ele como cliente, não como paciente. Ele é paciente do médico, mas é o cliente da clínica. Sim. Né? Ele está estourado. Porque ele já fez de tudo, já tomou todos os medicamentos possíveis e nada resolveu. E eu tenho que consertar tudo isso. E ele quer o quê? Solução para o problema. Então chegavam mais os casos complicados, não era de fato a rotina. Sempre foi isso. Sempre e a pressa também. Imagino que o cara que o SUS demora, ele vai em você porque você consegue fazer no dia. É claro que nós conseguimos fazer com que ele entendesse, né? Hoje, o cliente do acesso à saúde, ele entende em cuidar da saúde através do acesso. Ele entende até que o acesso seja um convênio, um plano de saúde sem mensalidade, como muitos falam. Mas até então ele não sabia disso. Então nós temos relatos de pessoas, senhoras com 65 anos, vindo no acesso fazer a sua primeira consulta ginecológica. Que nunca tiveram. Ninguém explicou, até a falta de informação. Sim. Então, e o público se manteve essa faixa aí de renda de R$2.000 mês. Hoje, o acesso atende uma classe média e uma classe B já. Por quê? Por ter fácil acesso e não ter burocracia. Deixa eu só desenhar o cenário do acesso aqui, porque depois eu quero puxar várias pautas assim.
Então me conta que aí vocês saíram ali dos 500 atendimentos, 400 e tantos no primeiro mês. Imagino que vocês já começaram a fechar a conta rapidamente com esse número na conta. No mês de junho. Muito legal. Incrível. E aí, como é que foi crescer isso, expandir? Porque era expandir espaço físico, né? Não era só associar médico ali na rede. Você sabe que nesse momento foge da administração as coisas que estão na mão de Deus, né? Sabe? Deus ele é simples e é muito efetivo, né? O local que nós pegamos é um local que era grande, só que nós alugamos a metade dele. Tá. Até a gente falou, se crescer, a gente vai expandir. Então, nesse momento, a gente não teve tanto problema quanto a questão de expansão disso. O problema foi dar dimensionamento a esse atendimento, porque nós não tínhamos histórico. Quantos médicos eu preciso? Quantas pessoas eu tenho necessidade? Né? Como que vai fechar essa conta? Encontrar os padrões ali. Esse foi o maior desafio nos 2 primeiros anos. Porque não tinha informatização. Tá. E não tinha também, na época, nem sistemas para adaptar à nossa realidade. Porque, imagina, uma clínica onde tem que ter caixa. Uhum. Porque 60% de toda a receita nossa, na época, era dinheiro. Né? Cartão de crédito... o pessoal vinha pagava. cheque. Tinha cheque. Então, era uma coisa meio louca. Aí as pessoas trabalhavam com plano de saúde, guia, atendimento. Então, esse foi essa primeiro desafio, né? Pós crescer e fazer com que isso atingisse, parametrizar isso. Tá. E achar esse raciocínio. E aí, hoje vocês estão em que tamanho? Só para dar um panorama pra gente, assim. Hoje o Acesso se tornou uma empresa, tem uma empresa de franchise, esse modelo. Nós temos 2 unidades próprias, que é de Curitiba e de Colombo. Colombo continua sendo a matriz. Gente, Colombo, eu tô lembrando aqui das piadas do Afonso Padilha lá de Curitiba, não é ele que faz várias piadas de Colombo? Eu adoro. É porque a gente adora stand-up aqui. E Colombo, nós temos uma unidade de 1.200 metros quadrados. São mais de 22 consultórios. E aí nós temos em Curitiba, que é um prédio de 1.500 metros quadrados. E temos outras 32 unidades franqueadas. Entendi. Espalhadas. Que vocês, essa lógica, enfim, essa forma de planejar, de pensar, essa estrutura, vocês franquiam. Isso mesmo. Interessante. Inclusive uma agora no Itaquerão, não é isso? Isso. Se não me engano, acabou de abrir. Eu cheguei a dar uma olhada. Demais, Muito massa. Começou lá em plena pandemia. Nós inauguramos. Arena Corinthians, não sei se o nome é. Itaquerão, o nome oficial é Arena Corinthians. Chama-se unidade Arena Corinthians. Agora a unidade agora é Neoquímica Arena. É Neoquímica Arena, isso. Nós tivemos que naming trocar. Rights, não sei se nós usamos naming rights aqui, tá? Não é igual o pessoal, não. Naming rights, Neoquímica Arena. E aí, quantas vidas vocês estão atendendo nesse Hoje nós temos 1.400.000 clientes ativos. Que legal. Tá? Mas já passou pelo acesso mais de 5 milhões de pessoas. Mais de 10 milhões de atendimentos nesses 15 anos. Quando a gente olha esses números, assim, a gente fala, tudo começou com 15 pessoas há 15 anos atrás. É uma loucura. Vocês eram 15 sócios ou eram 15 pessoas? Não, eram 15 médicos. 15 médicos. Sócia eu e minha esposa. Você e sua esposa. Os 2 loucos, Como chama sua esposa? Cristine, ela é formada em serviço social, mas nunca atuou, né? Ela falou, foi linda a faculdade, mas quando ela foi para essa parte, falou, não, vou seguir outro segmento. E a gente se conheceu dentro da Unimed, né? Nosso casamento começou na área de saúde. Começaram juntos. E aí ela hoje ela é diretora financeira e eu sou diretor operacional. Legal. E aí, ainda eu queria entender esse perfil mesmo, porque é um ponto que me interessa, assim, a gente tem estudado bastante a questão da longevidade, da extensão da vida e o quanto o plano de saúde, a conta não está fechando, não só para essa classe que já não tinha acesso, digamos assim, à classe E e D, mas a C já imagino que seja um público que frequentava o acesso, e você está dizendo que o B também. E eu acho que é uma tendência, porque as pessoas não estão reajustando a conta desses planos para a maioria das pessoas. Assim, tá ficando inviável pagar plano de saúde, vivendo mais, tendo mais demanda de saúde, e por outro lado, tendo que bancar ainda a família. Enfim, tem várias questões que me interessam aí. Mas eu queria entender um pouco esse histórico de perfil. Como é que foi que vocês foram olhando para um público R$2.000 mês? E hoje você disse que chega a B, né? Classe B. Sendo bem sincero, como sou administrador, a gente pode pegar aquela questão de... Lá em 92, eu li uma revista da HSM, Copra Ralar, grande guru de estratégia, e ele falava que ele escreveu isso em 2002. Ele falava que em 2010 a base da pirâmide era o pote do tesouro. Uhum. E relatava ali uma questão de varejo, né?
que teria muitas redes de supermercados, todo mundo achava o cara louco. E de fato aconteceu isso. Nós também trouxemos essa visão de que, só que a nossa visão era um pouquinho diferente, que voltaria a existir um médico da família. Sim, a gente ouviu isso bastante mesmo. Nós iríamos voltar o médico da família. Ele não voltou o médico da família, o que se tornou... Até o SUS tentou estruturar esse médico da família. O PSF, né, o Programa Saúde da Família. Mas o que de fato aconteceu foi que esse médico se tornou mais próximo. Né? Nada mais, nada menos que um médico particular passou a ser o médico do bairro. Ó, tem aquela clínica ali perto. Você vai com frequência, ele vira esse médico da família. E não virou aquela coisa o algo difícil, algo burocrático. Falou, nossa, preciso de dinheiro. Primeira coisa, preciso ir antes de ir para um médico, preciso de dinheiro. Não. Ele já pensou, hoje ele já pensa no médico, porque ele sabe que ele tem condições de pagar aquilo. Então, essa foi a grande virada, grande estratégia naquele momento, que oportunizou essa pessoa de ter a condição de ter acesso à saúde. Então, ali foi o grande diferencial. Poder estar próximo, o médico. Se a gente fosse pensar, o Acesso não fosse uma empresa que visa lucro, ela seria uma empresa solidária. Acho que a grande sacada de tudo isso foi trazer médicos com qualidade a uma população que não tinha esse acesso. Tá? Isso é uma coisa que deixa a gente orgulhoso, de ver isto, né? E ver que a gente conseguiu pessoas que entenderam isso. Porque nem todos entendem isso. Que aquela pessoa poderia estar pagando aquilo que um convênio paga e você poderia estar ajudando a melhorar a qualidade de vida dela. Mas é uma conta difícil de fazer, né? Quanto que a pessoa consegue pagar, né? Porque também varia, né? Assim, quando você tá olhando para impacto nessa população, depende do tamanho do problema que ela está administrando, né? Por isso que eu queria entender um pouco esse perfil de que tipo de demanda eles têm. Mas quando você falou oncologia, aí eu acho que inevitavelmente eles vão parar no SUS, porque fica inviável de pagar essa conta. Por isso que consultas médicas com nefrologista, com oncologista, elas são pouco procuradas, né? Porque atrás dela vem o tratamento. A pessoa já sabe que ela já tem um câncer para se tratar. Isso daí tem que servir E ainda vai para o SUS. É o que o Brasil oferece. E não tem outra condição, né? É como uma cirurgia cardíaca. Nós não atendemos hospitalização. Tentamos até uma época buscar a viabilidade disso, mas não tem. A conta não fecha. Imagina. Tá? Então, nós atendemos esse 95% que é o atendimento ambulatorial, né? Que são as consultas, que são os exames. E essas recorrências, a preventiva, imagino que seja um grande universo, que esse pessoal não iria normalmente. Você sabe que o que você está falando assim, o interessante é isto. Teve um pesquisador em Curitiba, que estava ligado à área da saúde. Uma vez ele fez com um jornal de Curitiba, lá que chama-se Gazeta do Povo, lá em 2008. Ele fez uma pesquisa e viu que pegou um grupo de pessoas que tinham plano de saúde e que não tinham plano de saúde. E por 5 anos eles viram doentes terminais. E viu que a pessoa com plano de saúde, ela morreu, né, no tempo que ela iria morrer, com ou sem plano de saúde. Tá. Uma loucura a pesquisa dele. Tanto é que foi muito criticado na época. Com base naquilo, você começa a olhar o seguinte, mas tem lógica isso. Porque tudo vai depender do que se fizer lá atrás. Hoje o Canadá, ele investe muito isso, na qualidade de vida, na prevenção. Porque você vai chegar ao ponto, como você vai chegar até lá? Você vai chegar andando de cadeira de roda, vai chegar podendo se locomover sem precisar de alguém. Porque a morte não chega só para a pessoa de cadeira de roda. Sim. O Covid mostrou isso. Sim. Então, tudo é prevenção. Como você vai viver, a qualidade de vida que você tem. Eu vejo que nesse momento, nós introduzimos isso. Tipo, você pode cuidar. Hoje nós temos lá... Vou te perguntar super sinceramente, qual que é a diferença de uma lógica do Doutor Consulta, por exemplo, que também ficou bem conhecido no mercado de impacto? O Doutor Consulta começou 2 anos após nós. Até mesmo o nome Consulta, eles entenderam que o foco business era consulta. Eles entenderam. Porque eles não fizeram a conta, né? No início a gente fez essa conta, que se sem exame você não faz. Até mesmo você não faz medicina sem exame. Como você vai fazer diagnóstico sem isso? O estetoscópio tem um limite do que ele pode fazer. Entendeu? E aquela coisa... mas tinha uma coisa de branding de facilitar a compreensão, que você vai pagar a consulta, né? Claro. Você não vai ficar pagando um plano. É uma loucura. Veja, na época, como a gente... o nosso telefone, quando cresceu, a gente tomou uma dimensão, nós contratamos aqueles DDR,
que nós poderíamos escolher o número final, né? Sim. Então, nosso telefone é sim. 3500, que era R$35 a consulta. Só que a consulta aumentou, e o telefone ficou mesmo. Maravilhoso. Então, quando você fala assim da questão da lógica da consulta, as coisas mudam, né? Sim. Mas você entender que não é uma parte, é um todo. Hoje nós temos programas de prevenção. Dentro do Acesso nós temos 5 programas de prevenção criados há mais de 2 anos. Nós temos um programa que chama-se Mulher Poderosa. A gente tem o slogan, aquela que se cuida. Porque nós fazemos o quê? Que uma pessoa entenda que ela precisa todo ano fazer o preventivo. Sim. Tá? E isso nós criou até um grupo de Instagram dessas mulheres lá do Acesso que fazem isso. Hoje são mais de 5.000 mulheres, só mesmo lá em Curitiba e Colombo, que todo ano fazem essa prevenção. E nós fizemos um pacote para viabilizar para ela. Tá. Então, viabilizamos médicos. Então, nós temos um projeto o programa que é Amigo do Peito, que cuida do coração nas 3 fases. Aquele que é crônico e aquele que é inicial. Então, essa prevenção, ela vem se colocando. Porque não simplesmente fazer consulta e só exame, olhar para você resolver o teu problema e fazer com que você volte quando tiver outro problema, não é o caminho. Você faz via pacotes de... Como que esse pacote funciona? Interessante entender isso. Esse pacote da mulher, por exemplo. Da Mulher Poderosa? Primeiro que ele é um básico, né? Tá. Então, você tem lá nesse pacote, eles são na verdade, são 3 pacotes, né? Tem o básico, que é uma consulta com preventivo. Depois tem uma consulta com preventivo e mais uma eco. Uhum. E depois tem outra consulta mais preventivo com a eco e com a mamo. Sim. Então, o médico define para cada uma e por faixa etária, em razão da estatística que ele tem, quais exames que ele vai estar fazendo. Né? Mulheres que fazem todo ano, muitas vezes não precisa fazer todo ano. Ela faz um ano a consulta, no outro ano ela faz consulta preventiva, outro ela faz a consulta. Mas ela vê a necessidade. Porque nós temos uma abordagem com um script, através de uma consultora interna, onde fala para a pessoa, você está fazendo, sabe o que é o câncer do colo uterino? Ela nem sabe o que é isso. Então passa a explicar, passa a dar um material para que ela entenda qual a necessidade de você fazer. Então essa mulher vai numa clínica de vocês, da Acesso Saúde, ela entra numa lista, no mailing ou num cadastro, ela vai ser contratada daí 1 ano, é mais ou menos por aí? Ou daí tanto tempo, de acordo com o médico falou? A primeira forma é a abordagem interna. Tá. Ela vai levar o filho no oftalmologista, nós abordamos todas as mulheres acima de 18 anos. Sim. E explicamos o que é. Primeiro a gente faz a pesquisa, ver se ela já faz isso, né? Claro. Porque lá em Curitiba e algumas unidades do Acesso, o sistema público funciona bem nessa questão do preventivo. Tá. Ela faz pelo sistema SUS ou não faz. Se ela não faz, a gente fala, explica para ela por que da necessidade. E ela passa a entender de uma maneira muito clara, muito objetiva. Qual a necessidade, ou qual a estatística de hoje das pessoas que têm câncer, que a gente está crescendo mais. E nesse momento, ela literalmente compra um programa desse. Perfeito. O que ela faz ali, a gente facilita até o pagamento em cartão, alguma coisa assim para ela ali, né? E ela começa a fazer. Aí, anualmente, é uma recorrência, né? Nós chamamos ela para estar fazendo essa... Reativar de novo. Reativar de novo. Isso acontece também no Amigos do Peito, acontece no outro programa que nós temos que chama-se Saúde Ocular, né? Sim. Que nós fazemos gratuitamente exames com autorrefrator dentro da clínica para avaliar se a pessoa tem necessidade ou não, ou se já mudou o grau de óculos, antes de ir para uma consulta oftalmológica. Então, ela não tem necessidade disso. E depois disso ela vai para uma consulta oftalmológica. Pô, interessante que aí tem um desafio gigante essa coisa do preventivo, né? A gente falava até na entrevista que a gente faz com o Guilherme Salgado, do grupo 3778, a gente cita que a Odontoprev é um caso super bacana em vários sentidos, mas um deles é porque eles conseguem colocar na saúde bucal, saúde bucal, termo certo, né? Essa coisa do preventivo, porque eles entenderam que vai ficar mais barato o plano. Claro. Se o cara for no dentista 1 vez por ano, ele vai evitar o canal, vai evitar a cárie, que as coisas são mais caras e que são piores pra saúde também, né? Ao mesmo tempo, né? Então ele conseguiu, né? 1 vez por ano, não sei, ou por cada 6 meses, os caras vão e entram em contato com você. Olha, você tem plano, você tem que ir lá, vai no dentista, e enche o saco pra você ir. Porque os planos de saúde, em geral, até hoje ainda não conseguiram muito colocar isso em prática, né? Ainda é um desafio pros planos aí, que estão, pros operadores, criar esse preventivo que faça a pessoa, de fato, sair de casa e ir no médico uma vez com tal frequência para evitar uma coisa futura, né? É mais uma iniciativa das pessoas ainda, né? Uma impressão que eu tenho, sabe?
essa tua impressão tá correta, né? Eu não vou falar, né? Porque as pessoas falam que o acesso é um concorrente ao plano de saúde. E nunca será. Eu acho que é do SUS. É isso que eu ia perguntar. Não tem nada a ver com isso, né? Perfeito. Nós temos um grande concorrente que eram os antigos particulares, que hoje já se tornaram populares. Né? Eles já viram que existe um outro mercado. Mas essa tua visão, eu vejo o seguinte, o plano de saúde, ele nunca foi preventivo. Ele nasceu, né? Você pode pegar a primeira administradora de plano de saúde, agora são agências, né? Para ver como que ela nasceu. Ela nasceu de uma forma que ela fez um pacote de serviços e ofereceu para alguém. Sim. E, em cima disso, ela cria lucro, como toda e qualquer empresa. Agora, pense numa empresa que precisa fazer a prevenção, mas ela está olhando o custo. Ela não consegue ver isso a médio, a longo prazo. Sim. Esse que é o problema no plano de saúde. Eu sempre, como trabalhei dentro do plano de saúde, eu sempre vi essa deficiência. Dela pensar no custo. Ela pensou, não, eu preciso diminuir o custo, eu preciso reduzir o exame. Eu preciso fazer com que o médico não gere exame desnecessário. Eu concordo. Mas esse gerenciamento, ela precisa fazer. E tem que ser a médio e longo prazo. Assim ela vai economizar. Mas desculpa, gente, eu sou leiga. Eu me confundo aqui nesse assunto. Pra mim, na minha cabeça, quando você fala que tá trabalhando com esse público específico de baixa renda, eu entendo que tem uma concorrência muito mais com o SUS do que com os particulares ou com o plano de saúde tradicional, porque eles não bancariam esse plano de saúde. E aí, quando você fala que você atende, às vezes, os casos de pessoas que passaram por vários médicos, não conseguiram resolver, tem problema, eu entendo que, assim, talvez essa lógica do preventivo, do básico, eu tenho que ir lá daqui a 3 meses. Como eu não tenho uma urgência, o SUS, às vezes, atende e resolva. Quando começa a complicar e você começa a precisar de mais qualidade ou talvez mais urgência, você passaria para acesso, né? Então, eu entendo que é um tipo, eu queria entender esse perfil de quem bate na porta, sabe? Já que eu tenho o preventivo, mas estou entendendo que não seja talvez o grande foco. Não. E aí, esse perfil, então, são as coisas. É isso que eu entendi mesmo ou eu tô viajando? Mas isso vem também, né? Mistura com a questão da cultura e a falta de informação. A pessoa não tem. Como eu falei, pessoas com uma senhora com 65 anos indo a primeira vez ao ginecologista, né? Ninguém falou, a mãe não falou. Sim. Eu tenho 2 filhas, uma de 20 e uma de 15, que com 10 anos nós conversávamos isso com ela. Então, falta isso. Desculpe. Só que a questão maior disso, eu vejo que quando você fala do perfil dessa pessoa, é daquela pessoa que está doente. Isso, isso que eu imagino. Isso é 80%. A pessoa está doente, ela vai ao acesso. Por isso que a gente fala, que a gente trabalha com felicidade, é quando a gente fala o seguinte, né? 95% sai com o sorriso no rosto. Tipo, eu resolvi meu problema. É isso. Por isso que eu imagino que seja esse eu resolvi. Até no primeiro momento, o Pedro ficou olhando pra mim assim, felicidade, como que o cara trabalha com isso? Mas é isso. É o sorriso no rosto. Um pouquinho. É o sorriso no rosto de falar assim, pô, eu atendi. Eu resolvi o problema dela, né? Ela saiu daqui, até mesmo que o nosso ambiente é um ambiente focado no atendimento. A gente fala com respeito, mas com diferença. Nós temos o diferencial do nosso atendimento no front. Nós não temos atender, nós temos consultoras trabalhando. Pessoas que têm a capacidade de absorver. Porque o clima hoje de uma clínica médica não é um clima fácil. Não. Imagina, 80% que chegam lá estão doentes. Então, você imagina, não é lugar para balão e todo mundo, né? Sim. Eu brinco, ela não vai no McDonald's. Não, né? então e ela não quer estar ali. É aquela pessoa que não tá numa situação tão grave que vai bater no pronto-socorro do hospital público que vai entrar, mas também não que tá numa fila do SUS, mas também né? não tem tempo pela dor, pelo que seja, de esperar uma fila de um atendimento do SUS. É isso, né? Isso. Ou já passou por um atendimento do SUS e não conseguiu ser bem atendido. Ou passou por alguns e não resolveu. Então, quando ela chega lá, ela tem que ser o que? Acolhida. Ela tá nervosa, ela tá aflita. E é o bem mais precioso que as pessoas têm, que é a vida própria. Inclusive. E aí, nesse momento, para entender que tem solução e tem uma forma. Porque é isso que é o diferencial, né? De cada 10 clientes que nós temos, 7 indicam acesso. Nós não temos outras fontes de divulgação do acesso como essa. É o NPS, é altíssimo. Agora o nome é chique, NPS. Entendeu? Porque isso desde o início, porque a pessoa vai fazer, ele vai trazer o marido, ele traz a família, ele traz a sogra, ele traz o vizinho, se ela é uma líder comunitária, ele traz alguém da comunidade, porque, resolveu meu problema. E tem uma recorrência alta da mesma pessoa? Tem. Vocês conseguem, então, ter um banco de dados dessas pessoas que recorrem? Tem. Tanto é que agora nós estamos investindo um software com muito mais, quando se falou, antes de começar, você falou aí de uma pessoa que
na busca de dados. E É, os do- dados do- Busquem o 3778. 3778. Uma Vale entrevista ouvir. anterior, muito legal. Vale ouvir. é uma questão legal porque tem muita informação bacana. Né? Imagina que você consegue Muito, estruturar isso sem muito, conflito ali. Até mesmo você entender como que funciona a família dela. É. Né? Porque muitas vezes ela leva o filho, mas o marido... Ela e o marido nunca vão. A mãe leva o filho, mas não leva, vai... É, Uma exatamente. coisa muito interessante. Eu falei, mas você não cuida da tua saúde? Não, a prioridade é meu filho. Nossa, eu vi um dado sobre isso essa semana, tava lendo. No livro que eu citei também, off, do Jordan Peterson, 12 Regras pra Vida, capítulo 2, ele fala uma coisa assim, tem uma estatística, cara, que mostra assim, eu vou lembrar o número, mas as pessoas seguem muito mais prescrição médica veterinária, ou seja, o cara leva, o cachorrinho tá doente, o médico pede pra comprar tal remédio, do que prescrição médica pra si próprias. É mais fácil cuidar de outro. alguém, é mais fácil cuidar do outro que de si mesmo, né? Não, Isso é verdade. e aí eu vou botar aqui, porque eu tava querendo falar. A gente tá rodando agora a segunda, a segunda edição do Tsunami 60+, que é uma pesquisa que a gente faz com 2.500 brasileiros acima de 50 anos, que não são analisados, né? Não tem dado, o Brasil não gera dado desse público, principalmente com a visão de consumo e de expectativa e como é que gasta dinheiro, enfim. E aí, a gente não tem esse dado, tá? A gente tá em campo, tá fechando os dados, mas na primeira a gente já viu isso que eu te falei, quando você faz 60, agora 65, e você vai viver de... A aposentadoria passa a ser uma renda, a principal renda para boa parte dos brasileiros. O plano de saúde, com a conta não fecha, não é nem pelo fato de que eu não... Além de não ter a grana para pagar o plano de saúde, eu tenho um desafio de que ele fica muito caro, porque eu passei daquela barreira de idade que começa a cobrar muito. 59 anos. E eu não me vejo doente, que é outra coisa que a gente tem que falar, porque a gente tá vivendo com um pouco mais de qualidade, né? Então, envelhecendo com qualidade também. Então, e aí ele faz a conta e falou, não, peraí. Aí ele começa a fazer, não, se eu for no meu médico particular, pagar ali, sei lá, 100, 200 reais uma consulta, é melhor. Então tá, então quanto que eu pago pra saúde? Ele literalmente, as pessoas começam a fazer essa conta. E aí eu acho que também é uma super oportunidade para o modelo, tipo, o acesso, assim. Vocês têm um público já mais maduro ou ainda não percebe isso? Esse público 60+, é interessante. Eu tenho 53 anos, né? Eu lembro quando eu tinha 20 e falava, aquele senhor de 53 anos, então, né? Não faz o menor sentido. Eu já sou senhor de 53 anos, né? E eu vejo hoje com 30 ainda, com 20. Certeza. Porque aumentou, né? Até mesmo a gente tem mais qualidade. Hoje tem um público que deixa de pagar. Muita gente, não é pouca gente, não. Porque, muita gente. E também tem aquele outro lado, né? Aquela pessoa que faz assim, ou paga o plano de saúde ou compra o remédio. Ou pago pro meu filho. Ou pago pro meu filho. Já ouvi isso, não, minha filha tá grávida, eu vou cancelar o meu plano de saúde e vou deixar pagar o dela. A gente ouviu isso em campo, em várias casas pelo Brasil. A gente rodou o Brasil fazendo essa pesquisa. Até mesmo esse momento, mas isso é uma realidade. A pessoa deixa... É a mesma coisa... Nós temos... a pandemia trouxe um outro público, né? Nós tivemos em 2015 uma crise no Brasil, né? O nosso público mudou. Aquela pessoa que poderia pagar o acesso, ela não pôde mais pagar. Do C, ela passou pro D ali. Só que aquele que tinha plano de saúde, perdeu o plano de saúde empresarial e foi pro acesso. Na pandemia, voltou a acontecer a mesma coisa. Imagina. Pessoas que perderam o plano de saúde porque a empresa não tem mais como bancar, ou ela banca o emprego, a oportunidade de trabalho ou aquilo. Ele volta... Que é esse público B, talvez, que você tá comentando. Agora do aposentado em si, tem muita gente. Tanto é que nós temos geriatras lá com as agendas lotadas. Mas... Pessoas que vão até todo mês pela facilidade. E muitas vezes é o quê? Para pegar a receita médica. Porque ele já tem um processo já, né? Natural, que ele já tem aquela qualidade de vida e tudo mais. Então ele vai ali para buscar o medicamento, para controlar isso, a ele fala, diabetes. vou ficar pagando o plano de saúde para ir lá pegar meu remédio de pressão. A gente ouvia isso em campo, né? Isso não faz sentido. Tem uma coisa delicada aí, que assim, a gente tem que voltar pro negócio, tem uma coisa que eu pensei que é muito bom esse assunto, a gente é neto de médico e fã, enfim. Mas que assim, tem uma coisa, o Antônio falava, pô, por que os planos foram feitos, por que os seguros de saúde, os planos de saúde nasceram lá atrás e olham muito para custo? Eles nascem, sobretudo, para a gente dividir o risco com um número grande de pessoas. O risco individual que eu tenho de amanhã cair da minha moto, quebrar a perna, que é muito caro e tal, e não conseguir pagar sozinho por isso. Então, a gente faz todo mundo se junta, põe um dinheirinho. Quem tiver o infortúnio de passar, de ter um aperto, o plano paga a conta. Então, assim, você divide o risco com um monte de gente. Essa é a principal coisa. E aí, beleza. A gente vai falar de prevenção, a gente tá falando de reduzir o risco pessoal para reduzir o risco também do comum no futuro e tal. Então, tudo isso, a gente tá falando sempre de risco e de custo de cuidar das coisas, porque saúde tem preço.
O SUS, inclusive, tem preço, né? A gente paga. Você que é finanças, se você aplicasse esse dinheiro, deixasse lá na poupança, esse é meu dinheiro saúde, não precisava Mas ter é plano louco, de saúde. assim, esse cara que faz 59 anos e por conta das regras de plano de saúde, ele é empurrado pra última faixa, a última faixa tem o último reajuste da vida, salvo engano, com 59, não pode aumentar mais depois disso, aumenta pra caramba, 2 vezes, 3 no empresarial, no individual aumenta menos, mas o cara nem tem mais individual porque parou de vender lá atrás. Ele é colocado numa situação muito, muito pesada, que é o seguinte: ele, no momento onde ele talvez vai passar a estar mais exposto a um monte de risco que ele não esteve a vida inteira, quer dizer, ele vai né, o corpo tá mais frágil, etc e tal, ele sai do seguro. Ele sai do seguro contra esse risco, entendeu? É igual falar assim, eu tenho um carro, agora que meu carro tá bem, né, o meu carro tá mais usado, enfim, agora sim eu não vou ter mais seguro de carro, agora que eu tenho mais risco de ter um problema, né? Então é muito delicado isso, né? Mas é uma percepção de revisão do cliente, né? De quem é esse usuário. Não é uma opção, a pessoa tem que... Você tá encurralando ele ali num problema. Mas quando você percebe, é interessante que você coloca assim que isso só aconteceu a partir de 99. Tá? Eu sou um crítico da Agência Nacional de Saúde, da Lei 9666. Por quê? Ela mudou muito. As coisas no nosso país, muitas vezes elas estão impostas ou estabelecido lei por causa daqueles que não cumprem. Sim. Eu estava numa operadora que cumpria o papel dela. E ela crescia e tinha, né? Como cooperativa, ela não tem lucro, ela tem sobra. Lembro que financeiramente era muito diferente do que é hoje. Todas as cooperativas. Porque ela cumpria. Ela limitava o cara a 3 ressonâncias no ano e a pessoa que sabia que na 4ª ressonância ela tinha que pagar. Mas 3 ressonâncias no ano é muita coisa. Ela vai pagar, vai ter um opcional obstétrico. Pô, só vai comprar quem vai ficar grávida. Não. Hoje o plano já embute dentro. Se a pessoa vai... Né? Eu brinco, né? Hoje o homem paga pela obstetrícia. Não tem lógica. E isso mudou. Quando ela tem que fazer a reserva, como você bem falou. Pô, se acontecer, eu preciso aqui. Porque hoje ela tem que fazer tudo. Uhum. Inclusive, coisa que ela não cobria, ela passou a cobrir. Não, fora a judicialização disso, que é outra coisa também. Eu tenho uma amiga, a doutora Lisete, uma das primeiras advogadas da Unimed. O departamento jurídico de uma cooperativa lá com 450 mil usuários era de 3 advogados. Pergunta quanto está hoje. Não, uma loucura. Uma loucura. Por que acontecia não acontecia agora? E muitos chegam assim, pô, por que você não transforma o acesso num plano de saúde? Eu falei, antes de 99 eu transformaria no administrador de saúde. Porque facilitaria, porque eu sei o que a pessoa precisa. Ela não precisa de todos os exames. Ela precisa cuidar da saúde. Agora, vai ter que pagar, por causa do risco. Até 99 não existia dentro das operadoras de plano de saúde um profissional chamado que fazia cálculos atuariais. Nunca existiu. A partir de 99, todas existiram, porque ele passou a vincular isso como seguro, né? E isso sofreu o quê? A população, a gente falou lá, né? A pessoa física. Essa pessoa sofreu mais. Porque o país hoje poderia ter muito mais planos de saúde individuais do que empresariais. E essa teve uma inversão. O startups está tentando, mas é difícil achar esse modelo. Difícil. Mas aí, vamos voltar, que tem uma coisa muito importante que eu tenho que te perguntar. Que aí falando de negócio, tá? Assim, puro. Você fez uma escolha super importante que é... Você começa a crescer, o negócio... Você acha um modelo viável economicamente, cresce e tal. Você escolhe fazer franquia. Tem 2 próprios, 32 unidades franqueadas. Que é outro business. Por que franquear? E como que vocês desenham isso para ser rentável e continuar com a qualidade, com a marca, enfim, ser reconhecida? A franquia nasceu em 2008, a ideia. Ela começou a crescer em 2011, tá? É um grande desafio. Né? Como empresário, você tem 2 coisas. Ou você tem recurso próprio e segue o caminho, ou se vai por franchise. Sim. Né? Capital de terceiro para você fazer o teu negócio crescer. Diferente, claro. Entregar na mão de terceiro o teu negócio é bem delicado. Sim. Principalmente que você já tem uma forma de operação diferente, né? Que, como fala assim, abrir clínica, qualquer um pode abrir. Não existe barreira nenhuma profissional, técnica para isso. Vamos abrir uma banca de revista e pode abrir uma clínica. Né? Que eu digo restrição. Mas abrir o acesso à saúde teria um pouco, porque a gente precisava de pessoas já com conhecimento prévio. Hoje não, nós capacitamos essa pessoa. No início nós tínhamos entendimento que essa pessoa teria que ter um pouquinho de conhecimento de saúde. Hoje as nossas grandes franquias, as melhores de desempenho, são pessoas que não eram da saúde, eram de outro segmento.
E a gente escolheu por isso mesmo, né? Não ter essa condição de poder bancar esse crescimento. Mas com a dúvida de que será que pode acontecer isso, o que aconteceu aqui pode acontecer em outro lugar. E a gente foi adaptando isso todo esse tempo. Uhum. Houve um crescimento em 2014, 2015, a tal das clínicas populares no Brasil, um monte de redes nasceu. Até acho que a gente é culpado disso. Eu gerei meus concorrentes, né? Sim. Porque ele começou a dar entrevista, falar o que acontecia e todo mundo... Só que muitos fechou, né? O nosso mercado hoje passa por um processo de consolidação, principalmente na pandemia. Né? Não, isso é uma mudança de hábito, né, da população em relação a isso. E mais uma coisa. A crise econômica, pesada. E a questão de você, né? Por que o acesso tem programas? Por que o acesso hoje tem um processo de fidelização? Porque há uma necessidade. Porque simplesmente eu ser uma clínica aberta, como existe lá nos Estados Unidos, o Walk-in Clinic, né? Que eu estou andando, resbalei, caí dentro de uma clínica, né? O americano gosta disso. Sim. Nós não somos assim. Eu preciso captar esse cliente. O grande desafio nosso é a captação desse cliente. É explicar para ele se ele tem a condição de vir e ser atendido. Não é um cliente que você simplesmente faz uma propaganda na TV e fala, que legal, vou lá. Não. Até mesmo que a gente tem algumas restrições quanto ao marketing, né, na área da saúde. Então, esse foi o primeiro desafio. Projetar isso, né? Fazer com que isso desse certo, e principalmente em outras regiões. Que a gente começou a aprender, né? Você sair do sul. Do sul a gente é muito metódico, né? E aí isso é delicado. As praças difíceis, Belo Horizonte e Curitiba. Mas por que a franquia e não mercado de capitais? Ou quer dizer, não pegar dívida ou pegar investidor e tal? Uma boa pergunta. Você sabe que naquele momento... O mercado de capitais do Brasil não é muito desenvolvido também, não. Então, enfim, acho que por falta até de conhecimento próprio, nós estávamos na frente desse negócio. A facilidade da franquia, eu conheci um pouquinho de franquia na época, fez com que eu fizesse toda essa estruturação para a franquia. Legal. Tanto é que o Acesso foi a primeira franquia de clínica médica do país. A nossa associação para a BF demorou 6 meses, porque a BF não conhecia uma clínica, conhecia a clínica odontológica. Tanto é que ela teve que pesquisar, ver se seria proibido ou não abrir uma franquia médica, né? Sim. Olha a loucura. Olha. Literalmente pioneiro, né? Que a gente conseguiu... Fiz uma pergunta difícil para eles. A gente conseguiu a associação, 2 meses depois, já tinha umas 3, 4 já solicitando ser inscrito na BF. E essa que foi nesse caminho. Claro, hoje a gente pensa assim, eu poderia fazer diferente, mas pelo resultado que nós temos dentro da rede, pela satisfação, ver hoje empresários, que são os nossos franqueados, felizes, né? Vendo com a marca, o número que ela chegou, eu diria que foi uma boa escolha. Né? O franchise brasileiro é delicado ainda, né? A gente tem muito que aprender, é muito novinho ainda. Comparando com o mercado americano e outros mercados aí. Mas estamos crescendo, estamos buscando uma forma. É um modelo massa que você pode trazer, se você faz de uma forma bacana, trazer gente com esse espírito empreendedor. Gente querendo ter dono do próprio negócio e tal, enfim. Você consegue trazer sócios bem legais, né, no modelo de franquia, né? Porque às vezes um executivo desse é mais difícil de ter do que um sócio, enfim. É interessante nesse aspecto também, né? Ele é um desafio. Tem os 2 lados dessa história, claro. Mas eu diria que o saldo é positivo. Faria diferente. Eu acho que tem que trazer os números de impacto. Começar a gerar isso também. Vocês são um negócio de impacto social. Vocês têm um potencial para se posicionar como um negócio de impacto socioambiental e fazer trazer esses dados, se posicionar assim para o mercado de capitais, gente que quer empreender com propósito e tal. Tem toda uma avenida que abriu, né, para essa temática no Brasil nos últimos anos, que a gente atua pela Pipe, e que vai requerer, assim, algumas coisas, mas que faz muito sentido para as pessoas que também estão buscando. Eu não sei fazer do zero, mas eu posso ter uma franquia de algo que eu acredito. Então, eu acho que, inclusive, para o universo de impacto é muito legal de começar a trabalhar franquias assim também. Sim. E a gente se tornou mais, eu brinco, a gente se tornou um pouquinho mais profissional, a experiência trouxe, né? Hoje a abertura de uma franquia para nós é bem diferente do que nós fazíamos há 10 anos atrás. Hoje a assertividade, profissionais que nós envolvemos nisso, como consultores desde um business plan, desde um business mapping. Hoje nós temos uma grande consultoria que trabalha conosco isso, então a gente abre no lugar certo.
Imagina que faz toda a diferença no caso de vocês. Então, no passado era diferente, era um mar azulzinho, hoje não é mais. Né? Hoje tem muita concorrência, até as particulares se tornaram concorrentes. Né? Elas não são ditas clínicas populares, mas elas viram isso um nicho de mercado, que na verdade é. Ela deixou de ser particular, né? Sim. Hoje ela tem o próprio cartãozinho dela, tem um cartão de desconto, tem outras coisas que ela começou a criar em razão disso, né? Porque houve um crescimento desse segmento. E isso tem que trazer um diferencial. E o diferencial está onde? No modo da operação, né? No modo de atendimento desse cliente e no modo de captação desse cliente, né? Como que eu vou buscar desse cliente para fidelizar ele? E olhando para frente, assim, qual que é o caminho de crescimento de vocês? O que é o plano? Como e onde vocês querem chegar nos próximos anos aí? Enfim, você falou de coisas de prevenção, sistemas, né, CRM, né, gestão dessa carteira de clientes com mais carinho, enfim, qual que é esse caminho para crescer, enfim, para chegar em mais cidades, que nós estamos precisando. O acesso à saúde, tem mais uma hora para a gente falar, então? Sim, pois é. Tô brincando. O acesso, ele é pioneiro. A primeira palavra que vem na minha cabeça é ser pioneiro. E ser pioneiro é ser louquinho, bem louco. Né? Diferente de todo curitibano, mas a ousadia... vem não, eu conheço uns bem malucos. A ousadia de fazer. Então, acesso aos planos dele que ele tem. Lembra que eu falei que a gente acabou de montar uma empresa em plena crise aí da pandemia, uma empresa de produtos. Sim. Né? A ideia não é segmentar o produto, mas oferecer para o nosso cliente um diferencial. Né? Eu acredito que prevenir é melhor que remediar. Você fala assim, mas que coisa louca, mas aí não vai gerar consulta para você, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim. Tem coisas que nós podemos tratar de maneira diferente. Se o cara puder vir aqui daqui a 10 anos, muito melhor para todo mundo. Né? Se esse paciente puder daqui a 10 anos vir aqui. E é tão bacana, ontem eu saindo do elevador da nossa unidade de Curitiba, uma senhora passou pela recepção, eu vou lá no segundo andar porque eu vou comprar um colágeno. Poxa, fiquei muito feliz. Sabe o que é ficar feliz? Sim. Fiquei assim, resplandecendo. Por quê? Ela só veio comprar um colágeno. Sim. Porque nós fomos buscar, né? Porque a nossa área de ortopedia viu a necessidade das pessoas tomarem colágeno de forma correta e produtos verdadeiros, né? Produtos que entreguem aquilo que de fato são. Porque há uma necessidade. Então foi nesse encontro que nasceu os produtos do acesso, né? Então isso é uma das coisas, né? Produtos também. Temos produtos. Então, suplementos, assim, nesse universo. Nós temos 4 chás, 2 colágenos e um café e um cappuccino. São produtos funcionais e naturais. Que legal. Depois de 2 anos de trabalho aí, nós chegamos aí, então... E os 4 principais problemas, né? As pessoas não conseguem dormir à noite. Nós temos lá um chá da noite, que é campeão de venda. Tem outro para ajudar a pessoa a diminuir peso, né? O outro para diminuir o colesterol, né? Diminuir o açúcar no sangue, que é outro desafio. E temos um que é para dar energia, né? A energia básica lá, né? Do dia a dia. Um estimulante natural. Então, esses são os 4 chás. Os 2 colágenos, que é para articulação, e outro para as mulheres, né? Que envolve a parte de dermatologia. E os cafés são funcionais, como para pré-treino. E a ideia é colocar esses produtos em todas as unidades franqueadas. Elas já estão nas unidades franqueadas, nós temos um e-commerce, né? Mas o bacana é que a gente atende, no primeiro momento foi o público, o nosso cliente, ele poder adquirir em razão da marca do acesso, né? Essa qualidade na prestação de serviço médico e serviços complementares, trazer isso, né? Então isso foi algo agregado. Agora o grande desafio nosso, além de tecnologia, né? Fazer com que os nossos dados possam trazer mais números melhores para que a gente possa oferecer. Nós estamos criando não é uma startup, uma empresa, né, que já está em fase de piloto, que é de dar suporte ao atendimento às pessoas, orientação e informação em saúde. Então, não é aplicativo, é um serviço de teleorientação. Através de enfermeiras. A pandemia, nós recebemos... Como se fosse uma triagem, assim, de certa forma. Eu vou te explicar como que funciona. Na pandemia, nós recebemos muita ligação de pessoas que queriam saber o que era o Covid, que exame fazer,
Saio de casa, não saio de casa, vou pro médico, não vou pro médico. Tomo ou não tomo tal remédio, foi o drama de todos os remédios todos. Elas não queriam uma teleconsulta. Elas não queriam uma telemedicina. Eu só queria tirar dúvida, né? E nisso, nós colocamos uma enfermeira para fazer esse trabalho. E a gente viu, nossa, isso aqui é interessante. E aí nós criamos um protocolo, que é um protocolo com medidas de conforto, para atender essas pessoas. Né? Que não era nem a questão médica, era a questão mais de que a enfermeira é preparada para isso, orientar as pessoas a buscar, meu filho chega em casa, meu filho está com febre, o que eu faço? As pessoas não sabem qual a diferença de uma UPA e de uma unidade de saúde. Né? E não é automedicação também, porque a enfermeira não pode fazer isso, mas é o fator de você orientar. E tem outro nicho nisso, que são os doentes crônicos, que não estão assistidos em casa. Ela precisa conversar e falar com alguém. Até no sentido, vai ao médico, é necessário, por causa disso, disso e disso. E nós criamos esse protocolo de desenvolvimento desse sistema, que já está pronto, e a gente vai passar a dar essa assistência a nível nacional para nossas franquias. O nome desse serviço chama-se Tadodói. Então a ideia é Tadodói, ligue e vai ser orientada a pessoa nesse sentido. Porque aí a gente vai ter... Porque ainda hoje as pessoas não sabem nem qual é a especialidade. Tem pessoas que ligam ainda e falam, machuquei o meu pé, virei meu pé, eu queria marcar um pediatra. Aí você fala, nossa, mas acontece muito isso. Ou a pessoa quer ir no oculista ainda, né? Então falta informação. E a gente não pode ficar esperando se a grande mídia vai fazer ou vai fazer. Não, então nós queremos fazer a nossa parte. Então esse serviço é um grande diferencial que nós teremos para todos os nossos clientes a nível nacional, para esse mais de 1,4 milhão. Mas aí, quando você fala todos os clientes, qualquer pessoa, porque vocês não têm qualquer pessoa. Ele vai ser um valor que vai ter recorrência. Tá. Ele vai custar... É uma assinatura. Uma assinatura vai custar em torno de R$10 para famílias até 7 pessoas. 365 dias ao ano, 24 horas. Legal. E já pelo esse piloto nosso, já alguns segmentos do mercado acharam fabuloso. Tem um segmento que é de caminhoneiro, que não é assistido, que ele precisa da informação. Caramba. Então, querem contratar esse serviço para trabalhar, para dar esse suporte para eles, né? O fato de falar com alguém e um profissional, né? Todos serão enfermeira padrão, enfermeira com formação superior, com experiência no mínimo de 15 anos em cuidados. Então, é bastante interessante. E também tem uma tecnologia nele, né? Então, o fato de você poder ligar para ele, e nós não transformando isso em aplicativo, porque o nosso público, 80% dele tem celular para usar só a rede social. Sim. Não tem outra forma. Então a pessoa liga e onde que fica a UPA? Nós vamos orientar onde fica uma UPA, onde fica uma unidade de saúde, onde tem um pronto-socorro. Porque ela não tem essa informação e não sabe nem onde levar. Então vai ser... A gente brinca, vai ser um telefone útil, né? Um público. A ideia é ser aquele telefone vermelho da Casa Branca ali, ó. Vai ser o telefone vermelho da saúde. Ali, pode falar. Então, esse eu diria que nesse momento o que falta é a informação e orientação. Acho que o acesso nasceu para isso. Esse lado de assistir a pessoa. Perfeito. Então, nós temos que fazer uma pergunta. Nosso cachaça e tom. Então tava se preparado. Que é um negócio que a gente botou aqui, bom, aqui na mesa tem 2 cachaças. Aqui não foi só a gente bebeu com mais gente, tá? Não é que a gente bebeu tanta cachaça assim, não. Mas a ideia, do Hidro é falar das cachaças dos tombos, de quem empreende, quem tem negócio. A gente queria te pedir pra você, fala pra gente uma cachaça, uma coisa bacana, né? Uma coisa que você celebra, um momento especial aí da sua jornada empreendedora. E um tombo, uma coisa, um momento bem difícil ali, que imagino que deve ser muitos também. Uma cachaça e um tombo pra gente, por favor, Antônio. Você sabe que vou falar do tombo. Quando você falou o franchise pra nós. Foi muito delicado. Imagino. Que nesse momento, pessoas que chegaram até nós gostariam da ideia, mas não gostariam do trabalho. Isso foi muita coisa muito difícil. Se tratar com pessoas que você tem um contrato de 5 anos e entender que ela precisa fazer um trabalho. Que ela não comprou um quiosque do McDonald's. Tá. Esse foi um momento muito difícil. Eu vou falar assim que o lado bom era o crescimento, mas o lado ruim foi tratar com essas pessoas. Assim, foi para nós... A gente traduz isso como um tombo, essa seleção dos franqueados. Muito delicado. Achar a linguagem, cultura, né? A coisa franquia, cultura é um desafio. E cidades diferentes, estados diferentes, e faz diferença. As pessoas falam, no Brasil é tudo igual. Não é igual. Né? Minas Gerais é diferente do Paraná, como o Paraná é diferente do Amazonas.
é diferente. Então, para a gente entender isso, foi uma coisa bastante delicada. O nosso princípio de empreender e fazer a franchise era o sucesso que nós tínhamos lá em Curitiba, multiplicar isso. E não foi bem assim. A gente teve que se preparar um pouco, se preparar para retomar o mercado, porque era muita procura, mas a gente viu que não tinham perfis, ou muitas vezes estava oculto isso, né? Na hora de praticar, na hora de desenvolver. Né? E o pior é você inaugurar algo e você ter que fechar esse algo. Para mim, isso eu não aceitava, né? Porque era meu negócio. Claro. Então, quando se divide isso. Então, esse foi um momento marcante nesses 15 anos de acesso. E aquela coisa assim que foi o melhor de tudo, foi bem no início, né? Saber que isso dava certo. De um sonho se tornar algo... A validação ali da ideia. Isso daí não aquele tem... panfleto que sai e as 500 consultas, aquele mommomento ali? As 457 atendimentos no mês de maio de 2006 foi o diferencial. Porque a gente estava apostando nisso, né? Estava acreditando nisso. Até mesmo que os nossos recursos não eram tantos para manter esse negócio, né? Então ali era uma ideia. Mas a pessoa fala, e aí, o acesso, né? Eu falei, o acesso é uma ideia vinda de Deus. Não tem como ser diferente. Porque ir para uma região metropolitana, essa cidade, hoje Colombo, o índice de violência em Colombo, na época, era absurdo. Imagine eu levar um médico para... Quando chegava às 18 horas, o médico queria sair correndo lá. Não queria... Pagamento em dinheiro ali. Se imagine. Muitos desafios, né? Mas eu diria que foi esses dois momentos. A alegria de... Hoje eu completar 15 anos, olhar para trás e falar, pô, ainda bem que eu perseverei, ainda bem que eu insisti nisso e... Tomei umas cachaças. Bom demais. Bom demais. A cachaça te dá acesso à saúde das pessoas mesmo. Isso é Pô, e aí eu vou emendar na segunda demanda, que são recomendações. Coisas que estão te interessando. Podem ser coisas ligadas ao trabalho, mas podem ser coisas pra vida, coisas que você tá escutando, lendo, ou podcasts, filmes, séries, livros. As pessoas adoram essa listinha dos nossos cutucar um pouco sua cabeça e ver o que tá te influenciando. O que você tá curtindo? Curtindo nesse momento. Tem um livro que chama-se Repensando na Saúde. É um livro que é de 2000, do Philip Kotler. Muito bom. Esse livro, ele retrata, ele foi feito para o hoje, não foi feito para quando foi lançado. Que legal. É muito interessante, com muita estatística, realidades de alguns países sobre a saúde, mas ele vem ao encontro do que você tem que fazer hoje para fazer com que a saúde, saídas, né? Melhorias para você empreender na saúde aí. E eu tenho feito bastante lives aí, e as pessoas, em razão da experiência e tudo mais, para tratar de alguns assuntos, né? Sim. Até eu tive a oportunidade agora de fazer uma live com um grupo de atletas profissionais de MMA. Que legal. Tinha um pessoal do UFC e tudo mais. Curitiba tem um monte, aliás, né? Tem. O pessoal bate bem lá. O pessoal lá bate forte. E aí, falar sobre temas como, por exemplo, disciplina. Né? O que é a arte da disciplina? Por quê? Eu vejo quantas são as pessoas, os empresários que estão entrando, aqueles que já estão até, não têm a oportunidade de ouvir alguém que tem um pouquinho de experiência. Como se chegou até ali, né? Qual que é o segredo do sucesso? Ele existe esse segredo, né? Então, a gente vem trabalhando nas coisas básicas hoje, né? Falar sobre disciplina, falar sobre planejamento, né? Descaracterizar essas coisas. Falar que você já faz, né? Da maneira que você tem feito. Então, eu tenho dedicado parte do meu tempo para isso. Dividir com os outros um pouquinho da nossa experiência. Pô, que legal. No seu Instagram pessoal, do Acesso, onde que tá? Tem essas conversas? Na verdade, porque eu sou ruim de rede social, sabe? As pessoas me convidam. Então tem lá, tem o Vinícius lá, que já participou do UFC lá, que chama, aí tem outro que chama, e a gente tá participando. Boa. Até as pessoas falam, poxa, quero te seguir. Eu falei, você vai ficar frustrado, eu não coloco nada. Eu não faço uma postagem aqui. A gente também tá aprendendo. Tem que botar lá pra tu poder ouvir você mais. Mas isso é uma coisa assim bem legal. Uma vez por semana, pelo menos, uma horinha ali, a gente tá conversando, teve um monte de pergunta. É bacana ver que tem pessoas interessadas. E ao lado, né, o principal de tudo isso, a gente busca bastante a questão da espiritualidade. Eu vejo que nesse momento é a questão do equilíbrio. Senão você não consegue entender o que está acontecendo nesse mundo. Tá difícil. A gente tem dedicado
um tempo de conhecer a mente de Deus aí, saber o que ele tem para nós, os planos dele, né? Bacana. E isso é o que é o nosso dia a dia. E a família, né? Que o maior tempo que a gente tem que dedicar para nossa base, que é a família, né? Então, eu tenho lá... Não curtir a família. Curtir a família. Tenho 3 mulheres, né? 2 filhas, minha esposa. Esqueci. Tem mais uma cachorrinha. E um cachorrinho também. Então, a gente tem dedicado para isso e como cada dia a gente agradece, né? Deixa de reclamar e passa a agradecer, né? Por tudo que Deus tem nos proporcionado até hoje aí. Só agradecer. Perfeito. Pô, possível fechar melhor do que isso, né? Perfeita conversa. Vamos curtir a família, curtir a família, disciplina, a espiritualidade e estudar um pouquinho de saúde. Antônio, cara, brigadão pelo seu tempo. Obrigado por essa conversa com a gente. Fascinante seu negócio, urgente que cresça e multiplique cada vez mais. Aí muita gente precisando de uma saúde de qualidade. Enfim, agora na pandemia nem se fale, mas já antes era um problema gigante. A gente espera que cresça por isso. Sucesso. Chega mais e mais pessoas aí. Seja só o começo. Cara, eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Uma delícia. Pessoas inteligentes. Pode que estava frio, mas estava bom, vai. Não, mas estava gostoso. Tá gelado, tava gostoso. Venário está gelado. Eu gosto. Conversar com pessoas inteligentes faz com que a conversa se torne melhor. Né? Isso vai ser interessante. Obrigado. O que vocês colocaram, com certeza sair daqui aprendendo algo mais. Isso é importante. Pô, que isso, a gente muito mais ainda. Com certeza. Pô, galera, vocês aprenderam muito mais também, com certeza. Quem ouviu até aqui, valeu demais. Caramba, é isso. Toda quarta-feira, episódios novos do Líder Podcast. Curtam esse episódio, comentem. Saúde, agora acho que é o 3º episódio que a gente fala de saúde. A pauta Quartos tá aquecida. Já tá aquecido. Putz, tem algum item, algum aspecto dessa conversa que a gente podia investigar mais coisas que queiram saber. Contem pra gente, vamos conversar e vamos fazer o Hidra aí cada vez melhor pra todo mundo. Valeu e até quarta que vem.